Ângela, assim, muita honra, muita felicidade você estar aqui com a gente. E é isso, a palavra é sua, fica à vontade. Agradeço muito a oportunidade de vocês, né, que vocês me dão de estar participando desse movimento que é incrível, né? E junto com meu companheiro Pianco, né, que também é uma liderança que é muito entusiasta da Aliança dos Povos da Floresta, porque ele mesmo, quando pequeno, também, né, conheceu, fez parte dessa aliança. E depois a gente pode falar um pouco sobre essa aliança, porque ela também, né, é um dos legados, né, que Chico nos deixa com essa visão antecipatória de mundo que ele tinha. Mas eu falo, eu sou do Acre, né, eu coordeno o Comitê Chico Mendes, que está no Acre também, mas hoje eu estou aqui em Brasília justamente, né, com meus parceiros da Comissão Pró-Índio do Acre, também trabalhando com, né, dando seguimento a um projeto que nós temos juntos aí no Acre, né, que é um projeto que chama Reconectando a Aliança dos Jovens da Floresta. Né, a gente vem trabalhando muito nisso, porque entende muito o sentido da coletividade, né, que está por trás de toda essa luta. Bom, o Comitê Chico Mendes, ele é uma organização, né, que foi fundada na noite do assassinato do meu pai. Em 1988, né, o ano que não acabou, ele era um ano em que a impunidade também era, né, era o tom desse período. Né? As principais autoridades tinham uma relação com agronegócio, principalmente as autoridades de Chapuri, e por que não dizer do Acre todo também, né? Então, foi necessário que se pensasse um espaço que mobilizasse a sociedade nacional e internacional a provocar o governo brasileiro a exigir, então, a punição para os assassinos de Chico, né? E assim nasce, através né, desse momento, criado por companheiros, companheiras, militantes, né, porque quando saiu a notícia do assassinato do meu pai, né, muita gente se mobilizou, seus companheiros se mobilizaram de onde estavam, era impossível estar em Chapuri, todo mundo naquele período, né, só quem chegou lá num tempo recorde é, foi um veículo, né, de comunicação local que chegou incrivelmente uma hora e meia depois, num lugar em que, na época, a condição da estrada levava um dia para se chegar lá, né? Então, uma hora e meia depois do assassinato dele, um carro pequeno, que não tinha tração, chega lá em Chapuri para fazer a cobertura desse assassinato. Bom, foi nesse cenário, então, que surge o comitê com essa missão primeira, né, de fazer esse grande movimento pela punição, né? Chega de impunidade, 6 meses antes tinha sido assassinado o Ivaí Gino, né, um companheiro de luta também, e aí a outra missão do comitê também, vem no sentido oposto, era manter viva, reverberar toda a história, a memória de luta de Chico, né, proteger e defender seu legado. E aí a gente vai olhar para o legado dele, a gente está falando, por exemplo, do que eu acabei de falar para vocês, que é Aliança dos Povos da Floresta, é um lindo legado aí, né? Que ele nos deixa de coletividade, de aliança, de luta, né, coletiva. E entre outros legados que são tão palpáveis e concretos e necessários como as reservas extrativistas, sendo que um legado e outro estão muito conectados, porque, né, foi através dessa aliança que era uma aliança, né, acima de tudo política, pela defesa e conquista desses territórios. Então, os povos indígenas já tinham aí garantido, né, a sua demarcação, né, o seu modelo de demarcação de terras indígenas. E foi nisso que o meu pai pensou quando começou a trazer o debate sobre a criação das reservas extrativistas, né, como modelo de reforma agrária para a Amazônia. O modelo de reforma agrária que o governo brasileiro até hoje não consegue atualizar é um modelo
que é muito focado né, na região sul, na região sudeste, no modelo de desenvolvimento que não tem nada a ver com a Amazônia, né? Então, na Amazônia, a paisagem é diferente, as formas de vida e de relação, né, com a floresta são diferentes, né? Então, precisava garantir que eles continuassem com seus lugares ali, né, com seu território também garantido, porque a história nos conta, né, todo o conflito, toda a violência envolvendo a disputa da Amazônia pela indústria pecuária que chegou aqui. Então, o Comitê Chico Mendes, né, ele traz esses legados muito fortemente, se inspira nesses legados que Chico nos deixa, né, falando ainda do projeto Seringueiro, que era o projeto de alfabetização de adultos, né, para a floresta, né, para o extrativismo, considerando também uma outra realidade muito dolorosa da época. Grande parte dos seringueiros da Amazônia eram cativos, né, dos seus patrões, os donos dos grandes seringais. Eles tratavam os seringueiros como escravos. Haviam castigos incríveis, por exemplo, para aquele seringueiro que não conseguia cumprir a meta, né, da extração do látex. Uma outra realidade que eles já chegavam aqui no Acre, por exemplo, né, porque eles vinham de campanhas do governo brasileiro também, ou fugindo, né, de situações, como a primeira leva de nordestinos que vieram para cá fugindo da seca, né? A segunda, que foi na época a seca no semiárido nordestino, na verdade. A segunda foi, né, o incentivo de vir para a Amazônia colher látex, ou tinha duas alternativas, ou ia para a guerra, né, servir na guerra, ser pracinha, ou vinha para a Amazônia para contribuir, né, com a extração do látex para fabricação de insumos para a guerra. Então, iludidamente, os que vieram para o Acre esperando uma outra realidade, né, chegavam aqui e se deparavam, por exemplo, com as doenças tropicais, né, com bichos, com onça, com cobra venenosa, uma outra realidade totalmente diferente, né? E eles já chegavam aqui na Amazônia devendo toda a despesa, desde a passagem, a alimentação, né? E já chegavam com um passivo muito grande. Aí juntava os equipamentos para poder ir trabalhar, né? O mantimento para se alimentar, e o negócio só crescia, e a dívida só crescia, né? E sem poder levar família, sem poder fazer nada, porque o único objetivo era produzir borracha para enriquecer o patrão. E se ele se aventurasse por um acaso a fazer qualquer, né, vender para outro, alguém que pagasse mais, ele levava castigos desde amarrar a borracha nas costas dele e botar fogo, né? Muitas das vezes também o patrão incentivava o roubo quem conseguia, por algum milagre, receber um soldo, né, que era o pagamentinho ali descontado, incrível que acontecia isso, né, de alguém que receber ainda um soldinho no final de tudo. Lá na frente tinha um jagunço para tocar a ele, matar ele e pegar aquele dinheiro e dar de volta para o patrão, né. Então, em muito lugar acontecia isso. E por que isso? Porque eles não tinham, né? Por que eles estavam sempre nessa situação de dever o patrão? Porque eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever. Eles não sabiam quanto que estava sempre, né, que tinham que receber. E assim, era, né, colhendo borracha, enriquecendo o patrão, quando recebia alguma coisinha, muitas das vezes era assassinado, isso era um ciclo, né? Uma situação muito difícil, então meu pai assim, com outros companheiros, nessa época também ele tinha grandes parceiros aqui na luta, como a própria doutora Maria Alegrete, antropóloga, né, e foram pensando em como resolver essa situação, e aí a ideia foi criar um modelo de alfabetização para as pessoas naquela situação, na floresta, né, que dialogasse com a sua realidade, ou seja, um método paulo freireano de educação, né, e aí começou, e de fato a primeira escolinha foi construída em 81,
né, assim, no chão batido, coberto de palhinha, era para atender os adultos, mas depois, com o tempo, isso foi, logicamente, né, foi se atualizando, e aí os parceiros foram aparecendo, né, as escolas foram mudando, né, o formato também, começaram a formar os monitores, aí já, né, a criança foi chegando. Fato é que, em 2007, esse projeto ele foi entregue ao poder público, segundo, por exemplo, a tese do doutor José Dourado, que fez a tese de doutorado dele, né, sobre o projeto Seringueiro. Em 2007 já tinham sido entregues 100 escolas, né, num modelo atualizado, numa estrutura bacana, né, e cerca de 18 mil pessoas alcançadas por esse projeto, foram alcançadas. Foi um projeto incrível, né, para o tempo e para aquele espaço, assim. Então, a gente fala desses legados, né, a Aliança, Projeto Seringueiro, a própria Resex, e a Carta aos Jovens do Futuro, que tem nos inspirado a nos movimentar e a correr atrás também de estar, né, mobilizando, apoiando as jovens, essas jovens vozes que a gente fala que vêm do território. Então, ele nos deixa uma carta, né, em 88, falando de um marco, né, que é 6 de setembro do ano de 2120, aniversário, o primeiro centenário da Revolução Socialista, que unificou todos os povos numa só unidade, né, socialista. E ele fala, então, né, dessa geração de jovens que estão aí transformando o mundo, né? Então, ele fala que em 2020 a gente, né, iria ter essa revolução. E eu acho que é muito isso que a juventude hoje está fazendo, né? Os coletivos jovens, as vozes dessas juventudes têm feito, né, uma diferença muito grande, têm feito muito. E tem nos inspirado, sobretudo, né? De modo que, se a Semana Chico Mendes, a primeira Semana Chico Mendes, começou já em 89, né, para falar desse legado, de todo esse legado que a gente trouxe aqui, né, e que vai do dia 15 a 22 de dezembro, que é a data do seu nascimento, até a data do seu assassinato, né, com a primeira versão em 89, a gente traz ela até aqui, falando da importância desses legados de Chico, né, e quando a gente percebe que a carta ela é muito atual e que a gente precisava, então, entender a mensagem que a carta nos trazia. Por isso que em 2016, né, a gente pensa e cria o núcleo jovem do comitê para dialogar com a juventude da cidade, com a juventude do território. Paralelamente, a gente começa a executar um projeto que chamava Projeto Jovens Protagonistas da Resex Chico Mendes, porque entendendo essa mensagem para a revolução, essa revolução que Chico nos chama, uma revolução, né, acho que assim, solidária, uma revolução coletiva, uma relação da afetividade, revolução da afetividade, vamos conquistar o mundo pelo afeto, pela luta, mas por essa luta, que ela não é armada, a não ser, né, armada só com a nossa vontade de mudar o mundo. Essa era a mensagem dele principal, assim. Então, a gente também trabalha com essa juventude, né? Vamos lá, juventude, vamos, né, se mobilizar pelo sonho de Chico. E aí, em 2020, a gente realiza o nosso primeiro festival Jovens do Futuro, também inspirada na carta. Então, dia 6 de setembro de 2020, a gente marca, né, demarca, como a Célia Chacriabá, né, fala, vamos demarcar. Então, a gente demarcou essa data como a data para o Festival Jovens do Futuro, né? Em 2020, a gente estava em plena pandemia, então a gente fez virtual. Foi bom porque a gente conseguiu alcançar jovens de 20 países, né, falando, passando a sua mensagem inspiradora também, né, do seu espaço de transformação. A gente tem aí ao redor do mundo, né, uma juventude que está fazendo muito. Então, o festival também se tornou um outro calendário anual que nós temos, né? A gente tem de 15 a 22 de dezembro, as Semanas Chico Mendes, e a gente tem agora o Festival Jovens do Futuro, com essa data que é um marco, dia 6 de setembro,
muito embora a gente, né, faça atividades nos outros dias do mês de setembro também, né, dentro do festival. E aí, todo esse nosso trabalho também com juventude, né, ele acaba impulsionando outros processos, né? Então, assim, nossos parceiros, entendendo esse nosso protagonismo, esse nosso movimento de fortalecer jovem, o mundo hoje está fazendo isso, está, né? Tá apoiando o trabalho com jovens, com mulheres, é incrível, porque eu acho que são públicos que, de fato, né, têm um papel muito significativo tanto nesse momento de crise climática, né, como um público, esse recorte que está sofrendo, acho que recebe com muito mais forte impacto, né, dessa crise climática, como um público também que é solução para ela, né. E aí, então, a gente, né, tem conseguido apoio para trabalhar muito com juventude do território, principalmente, né, no aspecto da comunicação, né, do ativismo também, e da formação política também crítica, né, cidadã. Acho que isso é uma estratégia, porque assim, eu acho que desde Chico ele sabia, assim como companheiros e companheiras dele sabiam que essa conquista, né, dos territórios, ela só se manteria se a juventude, se cada geração continuasse muito consciente do seu papel, né? Então, porque essa sucessão geracional, ela é estritamente necessária, né? E ter quem, né, quem faça essa mediação entre o histórico e o jovem, acho que fazer nessa junção aí de gerações, aqueles que vieram antes, né, que trazem a memória da luta, né, da construção, sabe, das conquistas, das boas conquistas com aqueles que, né, que vão continuar esse movimento, né, e que vão fortalecer ainda mais esse movimento, né, numa geração em que a gente tem que a gente tenha tecnologia trabalhando a nosso favor. Bom, talvez eu tenha falado um pouco demais. Se vocês quiserem que eu dê uma paradinha para a gente, né, interagir e tal, beleza. Pode seguir, Angela, senão a gente fica aqui a tarde, a gente pode ficar a tarde toda aqui ouvindo você. Não, mas Muito. pode seguir, o professor Pianco ainda não entrou. É, Ou Pianco. ai, tomara que ele entre, porque eu acho que a gente precisa ouvir Pianco, né? Assim como a gente precisa Mas ele ouvir já também. sinalizou que ele está entrando já, mas pode continuar. Que legal, que legal. Sim, o Pianco é nosso grande também incentivador, né, da continuação dessa aliança. Porque a gente sabe, por exemplo, que extrativistas, assim como indígenas, né, os povos originários, os povos indígenas, eles têm uma contribuição incrível, né, a partir dos seus territórios, mas a partir dos seus conhecimentos tradicionais, no caso indígena, da sua ancestralidade, né, fazer, e já reconhecido pela ONU, a importância desses territórios, né, o que, talvez, é o que a gente precisa se inspirar, a sociedade não indígena, né? Tem que se inspirar nessa forma de se relacionar com a natureza para a gente poder almejar um dia continuar nesse planeta. Assim como os extrativistas, assim como na floresta a gente vê, né, os quilombolas têm essa relação, né? Todas essas populações tradicionais da floresta mantêm essa relação com o seu território, que é incrível, né? No caso dos extrativistas, isso, né, foi muito, principalmente dos castanheiros, dos seringueiros, isso se deu muito com essa relação que eles construíram, né? Após as correrias, né, que foi, essa relação nem sempre foi muito fácil, porque eu acho que a chegada dos nordestinos aqui em um lugar onde já tinha uma população, né, indígena, onde já tinham povos indígenas, com essa vivência, trazendo essa história, né, de milhares de anos vivendo na Amazônia, né, e aí esse encontro, ele não é um encontro muito tranquilo, né, há os embates naturais, né?
E isso gera uma situação muito de, né, de dor, de mágoa, de insegurança, de conflito, de violência. E essa situação ela teve que ser superada em algum momento, porque os desafios, as ameaças, os riscos eram maiores. Então, eu acho que essas pessoas, essas lideranças que enxergaram na aliança, né, uma estratégia potente para superar tudo isso, né, são pessoas que, de fato, tinham um olhar muito além do seu tempo mesmo, né? Porque foi necessário uma relação, um processo, né, para desconstruir essa relação anterior e começar uma nova relação de confiança, de companheirismo, né, uma relação que foi muito forte e que conseguiu conquistar muita coisa. Eu acho que das políticas públicas que se pode dizer que foi uma das maiores conquistas para as populações extrativistas, eu acho que é esse território, né? Esse lugar aonde eles conseguiram alcançar, né, uma segurança, uma garantia de vida. Então, os territórios extrativistas, eles têm uma importância estratégica também, né, de manter a floresta, né, e de manter os modos de vida das populações tradicionais extrativistas. E aí, quando a gente fala de extrativistas, talvez para quem nos ouve entendendo esse termo extrativista de uma outra forma, né? Para nós, na Amazônia, extrativistas são aquelas pessoas que se relacionam e que extraem o látex, que coletam a castanha, que coletam açaí, né? As mulheres que catam babaçu, as catadoras de mangaba, né? Que Sergipe não está na Amazônia, mas elas se enxergam como populações extrativistas. Tanto é que fazem parte do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, né? Já as mulheres catadoras do coco babaçu, que estão ali na parte da Amazônia que fica no Maranhão, né? Então, a gente tem muitas mulheres incríveis lá, a Dona Nice, uma mulher maravilhosa, uma liderança também quilombola, extrativista, né, que se atravessam essas culturas. Então, a Dona Nice é uma figura maravilhosa, assim, uma referência de mulher negra de luta. Então, assim, Piaçabeiro, né? Uma pessoa que talvez ninguém no mundo conheça. A pessoa que está lá na floresta, tirando, catando aquela fibra que faz uma vassoura que a gente usa muito na Amazônia. Então, a gente tem aí como extrativistas, né, um segmento muito grande, assim, de pessoas que têm uma identidade, que têm uma cultura, né, de relação com o próprio território, né, também. E não falando do extrativismo que depreda né, e que degrada, assim. Então, só para a gente trazer muito dessa narrativa e fazer essa diferença entre o termo extrativista, né? Então, eu acho que essa população, ela também, né, é uma população que tem um potencial muito grande de defesa da floresta, porque a floresta, as terras, as reservas extrativistas hoje, elas vivem, né, elas são o que são porque as populações estão lá. Então, por exemplo, a reserva extrativista Chico Mendes, que está totalmente ameaçada, continua ainda, mesmo ainda nessa transição de governo, a gente ainda não teve uma ação, né, que mudasse isso. Também é um processo, a gente sabe que, né, que esse é um processo que vai precisar começar para mudar o que está acontecendo. A reserva extrativista Chico Mendes, ela tem quase 1 milhão de hectares, né? Ela está distribuída em 7 municípios do Acre, né? Chapuri, Brasileia, até em Rio Branco a gente tem parte da reserva extrativista, né? E não existiria 1 milhão de florestas na região que está hoje, se ela não fosse uma reserva extrativista. Porque a Resex ela está no arco do desmatamento no Acre. Ela está na região mais desmatada, com o maior número de fazendas do Acre, né? Que é o Alto Acre.
Então, não teríamos 1 milhão de hectares de floresta, né? Embora todo o esforço que o agronegócio vem fazendo para extinguir a Resex, né? Não só grilando as terras, nesses últimos anos, né? A Resex, ela foi totalmente invadida, teve uma grande parte aí loteada, né? Ela está cheia, ela está com uma atuação incrível das facções criminosas, né? Ela está recebendo agrotóxico, porque, né, o agrotóxico também foi liberado, aberta a porteira no último governo Bolsonaro, e isso também está chegando aos territórios, porque as fazendas estão sobrevoando, fazendo voos, né, para jogar o agrotóxico, né, para matar capim, e que chega, né, na Resex, né, que chega na água, que chega na plantação de feijão. Então, isso, apesar de toda a importância que esse território também tem, mas ele também é ameaçado. A maior reserva extrativista do Brasil fica no Pará, né, em Porto de Mós, que é a Resex extrativista Verde para Sempre. Ela sofre com o PL 313 de um deputado do DEM, na época, que muda um artigo do SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, para permitir a presença de animal de grande porte, né? Boi, búfalo, dentro da Resex. Na Chico Mendes, a gente tem o PL 6024, que propõe a alteração dos limites da Resex, o corte da Resex, aí, né, atendendo os interesses de invasores da Resex. Então, não basta você ter grileiro, você ter fazendeiro, você ter um madeireiro ali, com todos os ataques a esses territórios, né? Você tem os projetos de lei, o negócio que vem de cima ali, o mecanismo que vem de cima, que ameaça, né, que põe em risco, que violenta, né, os direitos dessas populações e da própria natureza, né? E outras, hoje nós temos cerca de 66 reservas extrativistas de gestão do governo federal e outra quase 50 de gestão de governo estadual. É aí que a gente fala sobre o legado que Chico deixa para as presentes e as futuras gerações, né? É um território que garante a vida das pessoas em primeiro lugar, né? Porque se você vai consultar, por exemplo, o relatório da CPT de conflito no campo, né, nos cadernos de conflito no campo e assassinatos, né, por exemplo, o conflito no campo, a reserva extrativista Chico Mendes entrou nesses 3 últimos anos do governo Bolsonaro, os 2 últimos anos do governo Bolsonaro, por conta dessa intensa movimentação, né, assim, dos bandidos, dos infratores dentro da Resex. Mas se você vai olhar né, as outras Resex não entram, né? No caderno de assassinatos, você não tem pessoas que foram assassinadas porque moram na reserva extrativista e lá teve esse conflito. Não, você, infelizmente, né, que a gente fala isso com muito pesar, o ranking é de assassinato de indígenas, né? E aí tem assentados, e aí tem quilombolas, e aí tem, né, ribeirinhos, né, e tem pessoas de outros segmentos, mas não tem extrativistas, né? Então, esse legado a gente entende como um legado também que tem uma grande contribuição, né, a dar para o combate. Foi a mesma coisa, porque foi em 1 ano e meio, esses 2 tratamentos, né, não. Para o combate da crise climática, assim, né? Se apresenta como uma das soluções. E o nosso trabalho, né, com essa juventude com o objetivo da gente continuar consolidando esse modelo de território, né, de criar novos, né, porque ainda tem processo de criação de novas reservas extrativistas aí, na época, né, do golpe contra a presidenta Dilma, tinha mais de 100 processos de criação de novas reservas extrativistas, né, com certeza, e continua, logicamente, porque, né,
a necessidade de criação, mas não só de criação, de consolidação também desses territórios, porque também, quando se cria a reserva extrativista, ela já garante, né, que você não vai ser expulsa do seu território, que você não vai ser violentado, não vai sofrer qualquer tipo de violência pela disputa ao território, mas você precisa ter a garantia de políticas públicas que lhe garantam a permanência nesse território né, com bem viver, vivendo bem nesse território. Então, a nossa luta também, quando a gente, né, faz isso, a gente abarca tudo isso, né, todas essas lutas. Agora, o comitê, ele, né, ele sempre foi um coletivo e as pessoas sempre trabalharam como voluntárias, né? E aí, há 2 anos atrás, nós nos institucionalizamos porque a gente foi percebendo a necessidade de termos uma estrutura para causar um impacto maior das nossas ações no nosso público, né? Então, agora em maio, nós estamos fazendo 2 anos que nós somos, né, somos uma ONG bebê, mas com uma trajetória enorme, assim, né? Fazendo 34 anos de atuação, quer dizer, de Semana Chico Mendes, né? Mais 35 anos de atuação também, né? Então, e aí a gente, né, ainda está naquela fase de criar nossos instrumentos de governança, de transparência, porque isso para nós é muito importante também, né? Criando os nossos valores, nossa missão, nossa visão. Já sabemos que o nosso foco, assim, nosso objetivo é fortalecer e consolidar esses modelos de territórios de uso coletivo, né? Fortalecer, né, a atuação, o potencial dos jovens que estão na floresta, né? Então, a gente vem fazendo isso e é um processo, né? Nós temos muitos parceiros bacanas que estão conosco, assim. E hoje, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, por quê? Porque nós estamos junto com a missão Pró-Índio do Acre, né? Que agora eles vão mudar o nome para Comissão Pró-Povos Indígenas do Acre, né? Num projeto, numa tarefa que a gente começou falando sobre aliança, né, dos povos da florestas para jovens nos territórios indígenas e reservas extrativistas. E aí uma etapa desse projeto é aqui em Brasília também, né, com o objetivo de fazer uma incidência política também nos espaços políticos, né, levando as demandas desse território também e dessa população, né, que é a juventude hoje que tem um desafio de permanecer nesse território mesmo, né, tem o desafio da educação, tem o desafio, né, eu acho que isso tem muito mais a ver com a questão também do fortalecimento dessa identidade, né? O desafio da valorização, né, dessas identidades, o acesso a políticas públicas, né, que vale lhe garantir essa permanência, mas não só permanecer e acessar todas as políticas públicas, todos os direitos que essa população tem dentro dos seus territórios. Nada de sair dos seus territórios, a não ser que eles queiram. Se optarem por sair, essa é uma escolha, mas a gente precisa garantir que essas populações tenham tudo o que precisam, né, consigam viver bem nesse lugar, para que a gente possa manter esse equilíbrio climático que ainda com muita luta a gente não está conseguindo manter, né? Por exemplo, a gente vem no Acre de um período de extremos climáticos. Nós estamos percebendo na Amazônia muito fortemente, né, o resultado das mudanças climáticas, né? Esse ano foi um ano atípico para nós. Choveu muito num curto espaço de tempo. A dinâmica da chuva na Amazônia, ela mudou, fazendo com que nós tivéssemos agora uma das maiores enchentes, né, no Acre, desabrigando, eu acho que todo mundo acompanhou aí, desabrigando mais de 5.000 famílias, né, então isso tem a ver com
tem a ver com mudança climática, mas isso também tem a ver com justiça climática, porque a gente está falando de uma população específica, né? A gente está falando de lugares muito específicos. Aonde está essa população? Quem é essa população que foi desabrigada? Né? Na sua grande maioria, foi a população que está nos lugares, né, mais periféricos, nos lugares onde não tem saneamento básico, onde não tem tratamento de esgoto, onde não tem, né, estrutura mínima para essas pessoas estarem vivendo, né? E aí a gente traz esse tema da justiça climática, porque como que isso está se configurando também nos territórios, né? A gente já é perceptível, por exemplo, hoje na floresta, as nascentes de água secando, né? As nascentes de água estão secando. As mulheres nos territórios, elas têm né, elas têm uma tarefa, que é acompanhar o marido no corte da seringa, na coleta e na quebra da castanha, nas suas culturas, né, extrativistas, mas ela continua cuidando da família, ela continua cuidando do roçado, né? Então, ela percebe com muito mais rapidez e recebe também esse impacto em primeira mão, porque ela que trata de fazer a comida, de fazer o alimento, né, das coisas de casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido também, né? Embora em muitos lugares essa tarefa já consiga ser dividida, mas ainda tem muito machismo na floresta, né? Então, as mulheres, elas recebem esses impactos, né? Então, e, incrivelmente, é uma população que trabalha, né, os seus saberes e fazeres vão diretamente, né, no combate a essa crise climática, né? A forma, né, essa população, seus conhecimentos tradicionais, seus saberes, seus fazeres, seus modos de vida na floresta, é quem garanta que a gente ainda tem uma floresta, que a gente ainda tem um mínimo equilíbrio climático. E é essa população que recebe o veneno, que recebe o agrotóxico, que recebe, né, as nascentes secando, as árvores, né, secando, a umidade fugindo da floresta, né, a castanheira numa crise de identidade muito grande. Castanheira das árvores, da cultura da floresta, mais sensível a essa mudança climática, né? Então, está sofrendo também a produção da castanha, a produção extrativista, enfim. Então, a crise climática está, né, tá aí, batendo na porta, as pessoas estão sofrendo com isso, né, é um caso de justiça mesmo climática, né, de se fazer justiça por essa população que faz tanto pelo planeta, mas que né, a primeira a receber aí o impacto dessa crise do clima que só se agrava. Beleza? Oi, Ângela. Oi. Incrível, incrível. Eu vou aproveitar que o Bianco entrou, fazer esse diálogo entre vocês, que vai ser uma honra para a gente. Já tem algumas perguntas aqui no nosso chat, então a Ju está sistematizando elas para a gente fazer no final, tá bom? Mas queria te agradecer por essa fala muito, muito emocionante, assim, ouvir sobre o trabalho do Comitê Chico Mendes, ouvir sobre a luta de Chico Mendes e perceber o quanto que ainda é muito presente, né? O quanto está se reverberando com a juventude. O pessoal do Conecta Resex vai estar aqui também em uma aula para falar com a gente sobre o grupo de jovens, sobre o trabalho. E para a gente é uma honra mesmo, assim. O grupo aqui é formado mais por ativistas urbanos e a gente tem esse projeto que a Amazônia passa aqui para fazer esse diálogo, essa conexão com a floresta, com a cultura, com os povos tradicionais e também com centros urbanos, sabendo e percebendo que temos conexão e responsabilidades também sobre tudo que está acontecendo, inclusive as violências e os processos de invasão que acontecem em territórios tradicionais. Muito
emocionante, eu estou assim, arrepiada, para mim é uma honra imensa esse diálogo. E eu queria aproveitar, no final a gente faz as perguntas para a Ângela. Queria aproveitar para chamar o Francisco Pianco, agradecer também a presença dele. Pianco, tá por aí? Alô? Câmbio? É um prazer imenso ter você aqui com a nossa turma. Uma honra te ouvir. Fique à vontade. Então, eu sou Francisco Pianco, obrigado pelo convite. Não tinha muita segurança e certeza que ia dar certo a minha entrada aqui nesse momento aí para conversar com vocês, mas está dando tudo certo. Eu não ouvi toda a fala da Ângela, mas queria complementar a Ângela e dizer que a nossa companheira Ângela é uma guerreira, a gente reconhece isso, e nós temos discutido muito sobre a aliança do povo da floresta, né? Nós temos falado isso como puxando um pouco essa responsabilidade para nós nesse momento. Eu acho que nós temos um momento agora que é fazer a gestão das conquistas, né? Acho que houve muitas conquistas e que há muitos direitos e muitas questões que elas precisam ser né, para sair só da ideia, sair do papel, ela tem que se tornar real. E não se faz cumprir uma lei se a sociedade não está muito, se ela não está, se ela não se apropriar desse conhecimento, desse direito, né? Isso se aplica para qualquer uma sociedade. Às vezes você quer que os direitos cheguem, esteja respeitado, você esperando que alguém faça para você. Eu acho que nós temos conversado muito com a Ângela sobre isso. Então, nós temos um momento de que é necessário a gente fazer uma reflexão sobre o que era antes, né, o que vivemos agora e como que a gente vai né, trabalhar para o futuro. Porque você está falando né, de gerações, mudanças de gerações. Então, não é fácil você fazer um processo que foi pensado numa geração passada, elas automaticamente, no presente, elas seguiam a mesma coisa. Existe muitas pressões, né, questões que são colocadas no meio do caminho que pode mudar o curso dessa história, mudar o rumo das coisas. Então, eu acho que o Brasil, quando você olha o Brasil todo, a América Latina como um todo, ela está vivendo um momento né, que é necessário se conversar para saber, porque nós precisamos pensar a sustentabilidade para o todo. Aí não é mais, ninguém está fora dos, né, ninguém vai ficar desconectado, desligado desse momento que a gente está vivendo agora. Tem que estar presente, tem que estar discutindo, porque o impacto que vai vir é para todos. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente né, reposicionar né, como ver quais são as causas, né, transformar isso em sentido para a vida, para a luta. Porque isso vai se perdendo. A vida começa a ficar muito fácil que você não consegue mais ter... vai perdendo valores, vai perdendo história, vai perdendo causas. E não adianta só botar isso num papel, num livro de história, escrito. Se isso não estiver no espírito da pessoa, você se torna um fraco, né? Você não consegue mais nem né, dar resposta para
né, para os desafios que você tem. Então, é muito difícil lidar. Eu acho que a parte mais jovem, acho que o grande trabalho que a gente tem mesmo é fazer eles voltar para a causa. Eles aceleraram de uma maneira, o ritmo foi mudando, a tecnologia chegando, o mundo chegando, mas você se desligou, muitas vezes, de uma causa, de algo que pudesse te sustentar numa luta. Ninguém quer mais, muitas vezes, se preocupar com conteúdo, né, quer resolver seu problema. E se não tiver, né, a compreensão, o entendimento dessa diversidade, né, desses povos, cidade, floresta, tudo isso conversando, você pode estar construindo um futuro muito, muito confuso. Acho que tem que ter muita clareza. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo agora, né, fazendo esse debate, eu não sei qual é o alcance desse debate, mas eu acho que vocês já são pessoas que têm essa compreensão. Então, o desafio é como fazer outras pessoas compreender esse momento, né? Porque se você individualizar as questões, você desvalorizar, né, essa história e modernizar ela e sistematizar para né, para um jeito mais de, né, de ser um sistema, então acabou, a vida nossa vai se acabar, né? Nós corremos risco de passar por essa crise grande, entendeu? De desumanizar. Você não vai ter mais a espiritualidade, você não vai ter mais algo que vai ser referência para você pensar. Você vai começar a fazer guerra, né? E é isso. Tem gente fazendo guerra contra a natureza, contra o meio ambiente, contra a floresta, como coisas. Tem gente fazendo guerra contra os povos, contra a diversidade. Estão querendo botar todo mundo numa caixinha, transformar todo mundo numa coisa. Nós não somos. Nós somos maior do que isso. Esse sentido precisa estar nessa geração nova, entendeu? Esse orgulho, essa luta. Porque nós estamos perdendo muito tempo, gastando muita energia com besteira, né? De ficar querendo ser melhor do que o outro, maior do que o outro. Eu estava agora lá na minha aldeia, de lá ontem para cá, nós estávamos num café da manhã, onde todo mundo chegou com um pouco né, de sua produção para fazer um café grande com todo mundo, e você não paga nada, mas você sai com um compromisso de também fazer na sua casa a mesma, né, mesmo café também para o outro. Então, isso é um outro tipo que você não compra, você socializa, você faz parte, isso aí te dá confiança, te dá segurança, te dá lugar, você não compete. E o que um traz pode ser do tamanho de uma coisa pequena, pode ser uma banana, pode ser né, uma fruta. Ela não vai fazer uma diferença de quem trouxe uma coisa maior. Então, esse sentimento está se perdendo. Então, acho que a gente precisa, né, cuidar muito, muito bem disso. Eu tenho muita dificuldade, né, assim, eu já tive dificuldades, hoje eu tenho mais facilidade de entender um pouco a cultura da cidade, né? Eu
confesso que eu já ocupei cargos diferentes na vida pública, mas o único, né, lugar que durante a minha existência que eu encontrei um sentido mais forte foi a minha cultura, o meu jeito, Floresta, o meu jeito de ser, né? E isso eu não digo que é melhor do que os outros, mas para mim, né, é um lugar onde se aplica, né, para mim, um modelo que você compartilha. Você não é dono de nada. Se você encontra na floresta uma árvore que está cheia de frutos, você pega um tanto que você precisa e você chega na aldeia e você diz: olha, eu encontrei uma árvore cheia de frutos, vão lá pegar também. Então, esse é um jeito, você não esconde, entendeu? Aquilo, porque nós entendemos na floresta que aquilo é uma coisa da natureza, aquilo é uma coisa que o Paua, que o nosso Deus, o nosso Criador deixou para nós. Então, ela não é... Quando você esconde, você cria um problema dentro da sociedade, porque você quer ser dono daquele produto, você quer negociar aquelas frutas em troca de outras, né? Então, acho que a gente ainda vive isso. Para muitos, pode até achar isso é muito primitivo, isso não é mais desse tempo, isso já passou. Na nossa vida, a gente vive isso. E comparando hoje o nosso modo de vida né, com a sociedade que se diz, já se coloca como civilizada, como mais avançada, essas coisas, realmente está uma distância muito longe de uma da outra. A gente tem que trabalhar muito para que essas diferenças não desapareçam, porque são referências. Eu já vivi na cidade que eu não pude poder oferecer, teve situações de não poder oferecer como eu gostaria, um café da manhã, um almoço, porque é diferente o contexto e tudo depende das condições financeiras, porque quem manda né, é o dinheiro, é outro jeito de ser. Bianco, Então, me perdoe te cortar agora, que eu acho que conversa com o que o Valden trouxe aqui no nosso chat. Ele fala assim: seria legal o Bianco falar da organização da comunidade dele, como eles estão se organizar, como eles estão organizados como comunidade, como as decisões são tomadas, como as relações são feitas para fora da pista, certo? Ele fala que esteve lá e foi um dos lugares mais incríveis que ele conheceu. Acho que vale um relato. não, a nossa organização, o povo Axaninca, né, que é um povo indígena aqui, ele tem uma população que tem um território que ele na nossa, né, no nosso ver, no nosso entendimento, é um território que sobrepõe, ou então o Brasil e o Peru sobrepôs o nosso território. Mas nós temos um território que ele está do lado do Peru e do Brasil. Acho que foi uma sobreposição desses países depois que se definiram e sobrepor nossos territórios. E nós temos uma organização que a gente não questiona a cultura do homem branco e nem o jeito dele ser. A gente procura fazer um contato com o homem branco, com outras sociedades indígenas também, com outros povos, para trocar conhecimento e sempre trabalhar para que o nosso, né, a nossa necessidade, as nossas demandas, e a gente continue existindo como povo Axaninca. A gente não se coloca como assim, vou deixar de ser Axaninca para poder melhorar a nossa situação ou estar protegido, seguro, alguma coisa desse tipo. A gente trabalha para continuar sendo Axaninca e dialogando com todas as outras sociedades.
Então, nós encontramos também em outras sociedades indígenas conhecimento que ajudou muito o nosso povo. Como talvez alguns também devem ter, né, aprendido algumas coisas com a gente, pensando floresta. Com o homem branco, tanto do lado do Peru como do lado do Brasil, a gente trabalhou para que pudéssemos também trabalhar em trocar conhecimento, trazer conhecimento, e o povo xenenca da Pilt, falando especificamente, nós conseguimos se manter até hoje de uma maneira que fomos, também conseguimos construir um lugar, né, nessa sociedade aqui da floresta. O povo xenenca é bem conhecido aqui no Acre. Nós conseguimos construir instrumento como uma associação, como uma cooperativa, né? Nós conseguimos também trazer, né, a comunicação, nós conseguimos, hoje, talvez seja uma das comunidades indígenas que tem uma comunicação que ela é utilizada como um instrumento de trabalho para o nosso povo. Temos equipamentos, nós temos produzido vários vídeos que retrata, que representa a mensagem nossa, nós temos feito documentário, a gente tem um site, então a gente procura dialogar sem sair desse mundo nosso, sem deixar de ser o que nós somos, mas procuramos estar muito bem atualizado no contexto mais global das discussões, de saber o que está acontecendo na questão do aquecimento global, das mudanças, dos posicionamentos dos governos, para que a gente possa estar sempre atualizado. Então, nós temos uma comunicação muito forte, nós temos uma relação dentro e fora do país, procurando sempre estar nos protegendo onde a gente está, né? Então, assim, a nossa cooperativa, por exemplo, ela é um instrumento formal, mas é um instrumento de trabalho nosso, da nossa comunidade. Então, nós temos um sistema Iumpari, que é um sistema de troca, que a gente, mesmo tendo formalizado a cooperativa, de acordo com a legislação brasileira, os direitos que a gente tem, então a gente adaptou, mas o conceito nosso, como a gente aplica ela, né, trabalho dia a dia, é bem diferente de uma cooperativa que, né, muitas vezes ela visa um lucro, visa crescer, disputar no poder financeiro. A regra nossa é outra. A gente tem movimentação interna para os nossos produtos internos que elas não é a mesma regra que se aplica da relação para comercializar para o mundo lá fora. Então, a gente tem um jeito de tratar totalmente diferente. E nós estamos nos organizando para que a gente não quer mudar a regra lá fora, mas a gente pode se adaptar para que a gente, né, continue vivendo nesse lugar, porque uma das regras é trabalhar para produzir, né, e sair, trabalhar para produzir internamente aquilo que a gente precisa alcançar um nível de independência, né, e trazer de fora só o que realmente a gente não pode resolver aqui. Então, a gente tem uma política de produção, de uma série de coisas que a cooperativa nossa negocia, trabalha sem precisar do mercado lá de fora. A gente não segue o mercado lá de fora. Então, são coisas assim. Tem uma associação hoje
que é uma das organizações que eu acho assim, muito conhecida no Acre, que está trabalhando para garantir a nossa infraestrutura, né, necessária para fazer fortalecimento, né, da nossa organização, a proteção do nosso território, a questão florestal, né, a proteção, né, o monitoramento, essas questões, fazer a questão da produção, né, da segurança alimentar do nosso território e da cultura. Então, a gente tem esses eixos muito bem fortalecidos. Nós temos também aí uma procura fazer uma grande aliança com as outras comunidades indígenas aqui na região. Nós temos um projeto agora grande para fazer, né, um trabalho forte, né, com as reservas extrativistas, com o Parque Nacional. Então, nós estamos trabalhando fortemente nessa linha. E a gente sabe, né, porque nós construímos, nós participamos muito, nós, a Pilcha, participamos muito da construção da APNGAT. Então, nós já participamos de muitos trabalhos. A Comissão PROINDE foi uma parceira nossa importante, continua sendo uma parceira nossa importante. Quando eu estou falando que a gente conversou com a Ângela, vários projetos a gente tem pensado. Agora nós estamos no momento mesmo de fazer uma aliança, porque se o Estado, né, brasileiro tratar a reserva extrativista, né, com carinho, com atenção que tem que se dar para essa população, a história muda. As pessoas hoje encontram, muitas vezes, nesse lugar, ele é colocado, é taxado, muitas vezes, como os interesses econômicos local como um problema. E tem muitos políticos que vêm dessa linha de dizer que isso é atraso, que isso é problema. Aqui nós somos tratados como, por os políticos agora atual, somos tratados como problema. As pessoas querem acabar o Parque Nacional da Serra do Divisor, as pessoas querem acabar com a reserva Chico Mendes, lá querem tirar um pedaço que não produz, que é preciso. As pessoas querem destruir as terras indígenas. Então, essas coisas, eu acho que só vai ter resposta para elas ter o valor e o alcance de importância que ela tem se o Estado investir, né? Então, a gente sabe disso. O Estado não pode ficar aceitando esse tipo de coisa. Eu até poderia, se eu não participasse, não entendesse essas coisas, eu podia dizer assim, rapaz, esse Parque Nacional está sendo um problema, porque não produz nada, porque, na verdade, não saíram do canto, criaram um Parque Nacional, não treinaram as pessoas, ele não tem uma função social como deveria ter, que ele é o parque mais importante aqui da região norte, né, de biodiversidade, mas não tem um Estado fortalecendo isso. A reserva extrativista é a mesma coisa. Você não adianta as pessoas, depois de 10, 20 anos, 30 anos que cria uma reserva extrativista dessa, as pessoas ficam lá ainda com dificuldade de sobreviver, porque a pressão é tão grande de dizer que a reserva extrativista não produz, é improdutiva, não tem... E não é isso. Todo mundo sabe que não é isso. Isso é feito, né? Isso é um debate que vai se fortalecendo em cima da ausência de políticas públicas, de um Estado presente. A gente sabe, as terras indígenas também tem lugares que estão arrendando, né? Tem comunidades que estão arrendando terra, né? Então, a gente sabe que não é assim. É o Estado, a ausência do Estado. O Estado precisa. E nós vamos poder ter um país sustentável se a gente manter, né, a distribuição de políticas para chegar em todos. Você vê a situação, né, dos nossos parentes Yanomami, não é o único caso. Está na mídia aí a situação Yanomami, mas tem muitas situações gravíssimas também que estão assim. Então, assim, só queria dizer de que nós estamos trabalhando e nós estamos muito bem informados do que está acontecendo no Brasil. A gente precisa fazer uma grande aliança, né,
do povo brasileiro, das iniciativas, da população, porque aí aí não é uma questão de pertencer a uma raça ou um povo. Nós precisamos criar, né, uma causa, a causa para que a gente possa fazer com que a gente possa defender o país todo, né? Não é só a região norte. A região norte já está bem claro, visível, né? A problemática que tem, mas tem região do país que a gente não está vendo ainda. Eu acho que aí é uma questão ampla. Os grandes centros, né, precisam ser... Eu fui numa palestra lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Eu vi uma juventude assim, dizendo assim, os estudantes dizendo assim, como é que a gente faz para conversar com vocês? É muito difícil a gente daqui entender, né, saber como é que é o caminho para chegar até vocês. E eu entendo que realmente as pessoas não sabem muito. É preciso a gente fazer um trabalho de socializar, onde você quer chegar, você saber por onde entrar, por onde passar, qual é o procedimento. Acho que tem muita coisa muito que dá para fazer. Acho que basta a gente nos unir para isso.